Olá, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Tudo certo? Vamos lá, mais uma videoaula para vocês poderem tirar todas as dúvidas aí das atividades que a gente mandou para vocês, ok? Vou apresentar a tela aqui para vocês poderem ver na minha lousa. Aí, vamos lá. O tema da aula de hoje é fatoração. Mas o que é fatorar, né? Eu gostaria de lembrar um pouquinho da videoaula passada, onde a gente falou sobre produtos notáveis, né? Então, essa aula de fatoração exatamente são as operações inversas daquelas que nós fizemos de produtos notáveis. Se a gente tem que saber fazer na ida, temos que também saber fazer na volta, né? O exercício de ida e de volta. Fatorar, na verdade, é isso que está escrito aí na tela para vocês. Escrever a expressão algébrica na forma de um produto. Isso que significa fatorar uma expressão algébrica. Transformá-la em produto, transformá-la em multiplicação. E aí nós temos um exemplo de uma expressão algébrica que está escrita na forma de multiplicação, está fatorada, então, né? Tá, temos aqui o 2x, que está multiplicando o binômio y mais 5. Então, por causa dessa multiplicação, a gente pode considerar, olha, essa expressão está na forma fatorada, né? Como seria essa mesma expressão na forma desenvolvida? Aí a gente teria que aplicar a distributiva, né? 2x vezes y, 2xy. 2x vezes 5, 2 vezes 5 dá 10, né? 10x. E aí a mesma expressão ficaria 2xy mais 10x na forma desenvolvida. Notem que ela possui dois termos, é um binômio, tá? E não tem parte que está multiplicando a outra. São separadas pelo sinal de mais apenas, né? Diferente do que aconteceu aqui em cima, temos a multiplicação. Então, quando a gente tem a multiplicação, separando uma expressão de outra, um monômio de um binômio, no caso aqui, poderia ser qualquer polinômio com outro qualquer polinômio, nós temos então uma expressão na forma fatorada. É isso que nós vamos fazer. Bom, e por que é interessante a gente fatorar as expressões? Porque muitos dos problemas que nós vamos enfrentar, muitas das questões, dos exercícios, se nós não deixarmos as expressões na forma fatorada, não vamos conseguir fazer, não vamos conseguir realizar, tá? É a fatoração que vai me permitir, por exemplo, simplificar cancelamentos e outras coisas que vão deixar a nossa expressão mais simples, né? E vão deixar o nosso resultado o mais simples possível. É isso que a gente tenta sempre fazer. Então, vamos lá. Eu vou apresentar aqui para vocês 3 casos, que são os mesmos que o Centro de Mídias apresentou na aula já faz algum tempinho já. O primeiro caso é chamado de trinômio quadrado perfeito. Como vocês estão vendo, pelos exemplos, são trinômios, né? Olha, um termo, 2 e 3. Um termo, 2 e 3. Então, para começar, para se enquadrar nessa regra aqui, tem que ser trinômio. E quando que eu vou saber, como que eu vou saber que esse trinômio é um quadrado perfeito? Quando a gente conseguir tirar a raiz quadrada do primeiro termo e do último. Qual é o fator que elevado ao quadrado fica x ao quadrado? Ou seja, tirando a raiz quadrada de x quadrado, fica quem? É claro, tirando o quadrado dele fica x. Uma letra que está ao quadrado. Dentro de uma raiz quadrada, a gente cancela, né? Já estudamos as propriedades de radicais. Posso cancelar o expoente 2 com a raiz quadrada. Então, sai o x ali. O 25, raiz quadrada de 25, todo mundo sabe, 5. E aí, a missão que nós temos é conferir agora para ver se esse termo do meio está correto, para confirmar que é um trinômio quadrado perfeito. Como é que nós vamos fazer essa confirmação? Bom, vocês lembram que eu disse na tela passada que os casos de fatoração são as operações inversas dos produtos notáveis que nós fizemos na aula passada. Pois bem, na aula passada nós estudamos um produto notável chamado quadrado da soma e o outro quadrado da diferença. Então, eles são, né, as operações inversas do trinômio quadrado perfeito.
E vocês lembram que no desenvolvimento, tanto do quadrado da soma, quanto do quadrado da diferença, aparecia lá um termo do meio, que era 2 vezes o primeiro pelo segundo. É exatamente isso que eu tenho que testar aqui nesse termo do meio que nós temos agora. Nós temos que testar se esse termo do meio, no caso aqui o 10x, ele pode ser escrito como o 2 da fórmula, vezes essa primeira raiz que eu tirei, que é o x, vezes essa segunda raiz quadrada que eu tirei aqui do último termo, vezes 5. Então, fazendo o cálculo de 2 vezes x vezes 5, 2 vezes 5 é 10, ficou realmente 10x, é o que está escrito aqui no meio. Às vezes que você fizer essa conferência do termo do meio e não bater com o próprio termo do meio que nós temos na expressão, não será um trinômio quadrado perfeito. Aí não será possível fazer a fatoração. Pois bem, então, como que fica a resposta disso na forma fatorada? Nós observamos que é um trinômio quadrado perfeito, então nós vamos colocar esse trinômio aqui na forma de um binômio, e esse binômio vai estar elevado ao quadrado, vai ser o quadrado da soma ou o quadrado da diferença. No caso, como é que eu observo? Pelo sinal que está aqui no termo do meio. O sinal é de mais, então eu vou ter o quadrado de uma soma. E os dois termos que eu vou somar para elevar ao quadrado vão ser exatamente esse x aqui, que eu tirei a raiz quadrada, e esse 5, que eu também tinha tirado a raiz quadrada de 25. Então ficou x mais 5 ao quadrado. Aí alguém pode perguntar, poxa, mas não está na forma de produto isso aí. E eu afirmo, está. Está na forma de produto, só que porém mais simplificado possível, né? Lembrando que qualquer termo ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Então x mais 5 ao quadrado é x mais 5 vezes x mais 5. Então está na forma de produto, né? Toda potência é um produto no caso. Vamos tentar fazer a mesma coisa aqui no B. Olha, aqui o primeiro termo é 4y ao quadrado, então na hora que você for tirar a raiz quadrada, tira a raiz quadrada de tudo. A raiz quadrada do 4 é 2, e a raiz quadrada de y ao quadrado é y. Agora vai lá para o último, o termo 9. O 9, a raiz quadrada dele, todo mundo sabe, é 3. 3 vezes 3 é 9. Fazendo a conferência do termo do meio. O termo do meio tem que ser 2 vezes essa primeira raiz que eu achei, 2y, vezes a última raiz, que é o 3. E aí ficou 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 com a letra y, 12y, exatamente o que nós temos aqui no meio. Tá? O sinal de menos, nesse termo do meio, indica que nós temos que fatorar como o quadrado de uma diferença. Então, né? Tá aí, então, do que se... como observar se é quadrado da soma ou quadrado da diferença, observando o termo que está no meio. No exemplo A era mais, era positivo, ficou o quadrado da soma. No exemplo B é o sinal de menos, o sinal de diferença, então vai ser uma diferença, o quadrado da diferença. E os números que vão aqui, os termos que vão aqui, né, nesse parêntese, serão o 2y e o 3. Foram as raízes que a gente conseguiu do primeiro e do último termo. 2y menos 3 elevado ao quadrado. Se você fizer o desenvolvimento através do produto notável, né, de x mais 5 ao quadrado, vai voltar nesse trinômio original, x quadrado mais 10x mais 25, e fazendo o desenvolvimento desse quadrado da diferença, 2y menos 3 ao quadrado, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, vai dar exatamente o que está escrito aqui esse trinômio do item B, 4y ao quadrado menos 12y mais 9. Só, mostrando mais uma vez que são operações inversas uma da outra. Então, a operação inversa de quadrado da soma e quadrado da diferença, está aí, então, o trinômio quadrado perfeito. Esse foi o primeiro caso de fatoração. Vamos para o segundo caso, que é um caso, sim, que eu considero sendo o mais fácil, porque ele é bem curtinho, bem fácil, diferença de quadrados. O diferença de quadrados, nós vamos pegar, sempre vai ter dois termos, só dois termos. Aqui o primeiro. Opa!
Está aqui o primeiro termo, está aqui o segundo, então é x² menos 16. E sempre terá o sinal de menos no meio. Está aí o nome diferença, né? E por que d quadrados? Porque tanto o primeiro termo quanto o segundo termo, eles possuem raiz quadrada exata. Sempre vai ser assim, sempre vai ter que possuir. Então a gente vai tirar agora. Raiz quadrada de x², x. Raiz quadrada de 16 é 4. Então nós vamos transformar a diferença de quadrados em um produto, né? Na forma fatorada tem que ser um produto. E esse produto vai ser aquele caso de produtos notáveis da aula passada, chamado produto da soma pela diferença. É a operação, então, a diferença de quadrados é a operação inversa do produto da soma pela diferença. Aquele produto onde aparece aqui dois parênteses, né? Um com um sinal de mais, um é uma soma e o outro é uma diferença. E quem são os termos que virão aqui? As raízes que nós acabamos de tirar. O x e o 4. Então ficou x mais 4 vezes x menos 4. Falei para vocês que era simples? Realmente, né? Bem simples. No exemplo B, mesma coisa. Ah, mas tanto o primeiro termo quanto o segundo, temos aí letra acompanhada de número. Então, tira a raiz quadrada de todos eles. Raiz quadrada de 36 é 6. Raiz quadrada de a elevado ao quadrado é a. Já no segundo termo, a raiz quadrada de 100 é 10. 10 vezes 10, 100. E a raiz quadrada de b quadrado é b. Então, a nossa forma fatorada vai ficar 6a mais 10b vezes 6a menos 10b. Fecha o parêntese. Alguém pode vir a perguntar, se eu trocar a ordem do parêntese, colocar o primeiro parêntese com o sinal de menos, o segundo com o sinal de mais, pode? Claro que pode, não tem problema nenhum. O que não pode é deixar os parênteses com o mesmo sinal, os dois com mais ou os dois com menos, aí vai estar errado, ok? Então essa é a diferença de quadrados, bem simples, tem atividades dela para fazer depois. E o último caso que nós vamos ver hoje é o fator comum, tá? Talvez seja o caso de fatoração que aparece mais. Por quê? Porque ele se baseia em termos, em pequenos termos que se repetem nas expressões. Então, nós temos que ficar de olho que às vezes a repetição está no número, nos coeficientes numéricos, outras vezes a repetição está na parte literal, né, dos monômios aí, nas letras. Então, e outras vezes tem números e letras que se repetem. Então, ficar de olho nisso. Vou dar alguns exemplos para vocês. Aqui eu selecionei 4. Vamos fazer o primeiro exemplo. 3x menos 3y. O que repetiu essa expressão? Bom, essa expressão é um binômio, tem um sinal de menos, né? Um binômio escrito através de uma diferença. As letras são diferentes, uma é x, outra é y, porém, os números são iguais. Houve repetição dos números. Então, esses números que estão se repetindo, eles vão ser o nosso fator comum, aquilo que repete, aquilo que está em evidência, aquilo que repete em todos os pedacinhos aqui do nosso polinômio. No caso, são só 2, né? Então, a gente vai colocar o que repetiu aqui fora e vai multiplicar por um parêntese daquilo que sobrou, né? Que não repete. Então, desse primeiro termo aqui, o 3 já está lá fora, então só ficamos com o x para colocar lá dentro. Depois, sinal de menos, conserva. Esse 3 também foi já colocado lá fora. O y fica acompanhando dentro do parêntese. Então, o 3 é retirado, já que o 3 está em evidência nas duas pequenas expressões aqui, ele é retirado para fora e multiplica, então, o que sobrou, que é x menos y. Na prática, a gente poderia fazer a divisão, né, que estaria correto. 3x dividido por 3, sobra o x. E 3y dividido por 3, cancela os 3, sobra o y. Então, a resposta de qualquer jeito vai ser essa daqui. E aí escreveu na forma de produto, ou seja, na forma fatorada. Vamos fazer a letra B. A letra B, vocês estão vendo que os números não repetem. Um é 4 o coeficiente, o outro é 5. Não dá para repetir nada aí, 4 e 5. Mas
as letras apresentam a mesma incógnita, né? A parte literal apresenta a mesma incógnita. Aqui é x ao quadrado e aqui é x. Então a dica é, quando repetir a mesma letra com vários expoentes diferentes, você vai colocar em evidência, né, no fator comum, a letra, a própria letra, com o menor expoente possível. Então o expoente aqui está elevado a 2, aqui o expoente não tem nada em cima, quando não tem nada em cima é 1, né? Então, o x elevado a 1 é o menor expoente encontrado. Vai ser aquilo que vai ser repetido aqui fora do parênteses. Vai ser o nosso fator comum, tá? O que está fora do parênteses é o fator comum. Por quê? Porque é comum ao primeiro pedaço e ao segundo pedaço também. Bom, e o que vai lá dentro? Aquilo que sobra, né? Se eu tenho 4x² e divido por x, que já está lá fora, bom, o 4 dividido, aqui o coeficiente numérico desse x é 1, né? Não tem coeficiente, é 1. 4 dividido por 1, o 4 vai lá dentro. x² dividido por x, lembra da divisão de dois monômios? Que quando os monômios apresentam a mesma parte literal, são monômios semelhantes, nós conservamos a letra e subtraímos o expoente. Então, desse expoente 2, eu tiro o expoente 1, né? Quando não tem nada, é 1. 2 menos 1 vai ficar expoente 1. Lembrando que x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x. Então, é como se eu falasse que um x está lá fora, o outro tem que ir dentro do parêntese. Na verdade, é isso que acontece. Sinal de menos no meio. 5x dividido por x, o x se cancela, só vai o 5 lá dentro. Observa que o x estava elevado a 1, e o que eu tenho em evidência também está elevado a 1, é o mesmo x, ele está já lá fora, eu não preciso colocar ele lá dentro. Nem devo, né? Vamos lá. Vamos mais um. A letra C, que na verdade já é um trinômio aqui, né? Mas não tem nada a ver com um trinômio quadrado perfeito. Tanto é que se você tentar tirar a raiz quadrada dos termos aqui do primeiro e do último, nem vai conseguir. Então já parte para o fator comum. Veja se tem algo que está repetindo em todos os pedacinhos aí, em todos os termos. Bom, de cara a gente já vê que a letra A repete, né? A ao quadrado, A quarta e A. Então o A virá aqui no fator comum com o menor expoente possível. Ou seja, A elevado a 1. Tá? Mas, além do A, notem que os coeficientes numéricos, 12, 15 e 18, existe algo em comum entre eles. Todos esses coeficientes numéricos são múltiplos de um mesmo número. De qual número que nós estamos falando? O 12, o 15 e o 18 tem na tabuada de qual número, pessoal? Ah, na tabuada do 6? Não, na tabuada do 6 não tem o 15. Tem que ser múltiplos, todos eles ao mesmo tempo, de um mesmo número. Então já dá para saber que o 12, o 15 e o 18 são múltiplos de 3, né? Eles estão na tabuada do 3. Então, na verdade, porque o 18 é 3 vezes 6, o 15 é 3 vezes 5, e o 12 é 3 vezes 4. Então tá aí a prova que o 3 apareceu em todos eles. 3 vezes 4, 3 vezes 5, 3 vezes 6. Então o 3, como está presente em todos, é múltiplo de todos, eu sou obrigado a colocar aqui também no fator comum. Ok? Agora vamos ver o que sobra no parêntese. Nós vamos fazer a divisão. O 12. 12 dividido por 3 vai ficar o 4. Né? Aquele 4 que está lá em cima, o 3 ficou lá fora, o 4 vai lá dentro. E o A quarta dividido por A, lembra que a gente subtrai os expoentes, né? Expoente 4 tira expoente 1, vai ficar expoente 3, A elevado ao cubo. Menos 15 dividido por 3, 5. 5. A elevado ao quadrado dividido por A, vai ficar 2 menos 1, A elevado a 1, que é A. E, por último, nós temos aqui o 18. 18 dividido por 3 é o 6, né? Positivo. Deixa eu copiar o sinal aqui. E A dividido por A, né? A letra que está com 18 é o A. A dividido por A do fator comum, cancela o A. Quer dizer que não preciso colocar letra nenhuma junto com o 6. É só o 6. Fecha o parêntese. Tá lá. Ficou um monômio que multiplica um trinômio. Essa é a forma fatorada desse trinômio aqui. E para a gente terminar,
Acho que não vai caber na frente aqui, eu vou fazer embaixo mesmo. Algo parecido, né? Se a gente tentar perceber as letras que repetem, dá até a impressão que o M e o N estão repetidos, mas não é verdade, não são em todos os termos. Só pode fazer parte do fator comum a letra ou o fator numérico que esteja presente em todos os termos. Se falhar um, já não faz parte do fator comum. Então, vocês estão vendo que aqui no último termo só tem o N, não tem M. Então, a parte literal aqui do fator comum só vai ter o N. Tá? E o menor expoente para o N, ó, N ao quadrado, N ao cubo, N elevado a 1. Então, vai ser o N elevado a 1 mesmo, que vai ficar aqui no fator comum. E dos coeficientes numéricos, repete alguma coisa? Será que o 20, o 8 e o 4 são múltiplos de um mesmo número? São, né? São múltiplos de 4, exatamente. Então, eu vou colocar o 4 aqui também no fator comum. Tudo bem? Bom, feito isso, abre o parêntese e vamos ver o que sobra de cada pedacinho desse. Menos 20 dividido por 4, tá lá, menos 5. Né? Na divisão tem regra de sinal, menos com mais, menos. O m ao quadrado não tem nenhum m para dividir ele, quer dizer, ele vai ser copiado aqui. E o n dividido por n, os dois n se cancelam, some, dá 1, né? Ficou só isso aqui mesmo, menos 5m ao quadrado. Próximo pedacinho, próximo termo. 8 dividido por 4, 2. Copia o m, e n ao cubo dividido por n, subtrai os expoentes. 3 tira 1, fica n elevado ao quadrado. Né? Subtraiu os expoentes. E o último termo, 4 dividido por 4 é 1. Se quiser, pode colocar o 1, senão nem precisa, porque vai ter letra, vai ter coisa para colocar depois aqui, então não é necessário. Se só fosse o número, né, que tivesse aqui, não tivesse letra nenhuma, seria obrigado a colocar 1. Mas como tem letra também, eu não sou obrigado a colocar 1. Se quiser colocar, fica à vontade. N ao quadrado dividido por n, expoente 2, tira expoente 1, fica expoente 1. Então ficou 1n. E fecha. Então, lembrando que eu posso deixar um n ou posso deixar só m, a mesma situação. Ok, pessoal? Espero ter sido claro aí para tirar as dúvidas, mas essa aula não é uma aula difícil, foi uma aula bem curta, vocês viram, né? Eu espero que vocês consigam terminar as atividades agora. Aguardo vocês na próxima. Valeu, gente!